Pessoal do Arquibancada Tricolor, estamos começando mais um Fala Bandana depois daquele vídeo dos protestos, né? E hoje a gente, como não tá, nós estamos nesse intervalo de jogos por causa da Copa das Confederações, né? Que essa por enquanto continua, apesar de muita gente estar protestando aí contra jogo e tudo mais. A FIFA já falou que não vai cancelar nada, que bom, né? Ou não. E nós resolvemos fazer esse vídeo comemorando, celebrando ou relembrando, né, as conquistas. A gente fez agora 21 anos da primeira conquista do São Paulo, da Libertadores e do Mundial. Então a gente vai falar um pouquinho das duas Libertadores que São Paulo conquistou lá na década de 90, né, e dos dois Mundiais também. O São Paulo, que é a primeira Libertadores, enfrentou o New Old Boys, que é um nome bem feio para um time, né, New Old Boys, mas ok. E o primeiro jogo, o São Paulo perdeu de 1-0 e veio para o Morumbi precisando ganhar do mesmo resultado. Eu não sei se vocês vão se lembrar disso, mas era um período em que Libertadores não era prioridade para nenhum dos clubes do Brasil. Mesmo o Tele não era muito afeito a Libertadores, ele achava que era um torneio que o São Paulo não começou bem, então ele não estava dando prioridade. E ele sempre jogava fora, os jogos fora, o São Paulo jogava para perder, sério, não era para empatar nem para ganhar. O Tele botava o time para perder e o São Paulo fazia de tudo para perder. Perdia de 1-0, perdia de... né? E aí vinha no jogo seguinte e ganhava. Foi o que aconteceu com o News Old Boys. E o São Paulo ganhou nos pênaltis, né? O Zete até estava numa fase ruim naquele jogo, naquele período, né? Do final da Libertadores. O Alexandre, aquele goleiro que acabou falecendo, que o Oded de Moraes diz que é um dos melhores goleiros que ele já treinou na vida, considerando que ele treinou praticamente todos os grandes goleiros de seleção. O Alexandre estava para assumir a camisa do São Paulo nas finais. O Zete vinha levando uns gols estranhos, fazendo umas bolas estranhas. Mas o que acabou acontecendo foi que o Alexandre ficou gripado. O Zete foi para a final. Eu lembro até que a reportagem da Bandeirantes, o Elia Júnior falou, olha, o Zete nunca falhou numa final. E de fato não falhou, ele acabou fazendo um grande jogo e pegando o pênalti final do Gamboa, né? O Ronaldão começou errando os pênaltis no São Paulo. O Ronaldão errou, o Raí, o Ivan e o Cafu fizeram. E aí o Gamboa, que abateu o último pênalti, o Zete pula no canto esquerdo dele, uma defesa plástica bonita, e o São Paulo comemora a primeira Libertadores. E aí o São Paulo foi para Tóquio enfrentar a equipe do Barcelona, que era uma equipe que atropelava. O São Paulo já tinha enfrentado o Barcelona num desses torneios, Teresa Herrera e tal, já tinha enfrentado Real Madrid, já tinha enfrentado o Barcelona e tal. Mas quando o São Paulo chegou no Japão, o Johan Cruyff, que era o técnico do Barcelona, que foi jogador do Barcelona também, ele disse que o São Paulo era um time de correria e que ele ia golear. E o jogo começou e com 3 minutos de jogo o Stoichkov fez 1-0. E eu lembro que eu estava assistindo o jogo e eu falei, meu Deus, vai ser uma goleada, né? E no fim das contas não foi. No fim das contas, o São Paulo respirou, o Ronaldão deu uma entrada no Stoichkov para ele nunca mais fazer aquilo na vida, e realmente ele nunca mais foi pro ataque, depois que o Ronaldão quase levantou ele 2 metros do solo. E aí o Miller fez uma grande jogada, o Raí fez um gol de barriga, um belo gol de barriga, e teve um fantástico, histórico gol de falta. O São Paulo foi a primeira virada desses jogos de Tóquio, tá? Então, assim, o São Paulo conseguiu virar. Antes de falar do segundo jogo da Libertadores, eu vou fazer uma coisa assim que o pessoal vem pedindo há muito tempo, para eu tirar a bandana. Então, eu vou tirar a bandana aí, pessoal que pediu bastante aí, pronto. Enfim, piada sem graça para burro essa, né? Você gostou? Enfim, você já sabia, né? Você já sabia que ia acontecer isso, tá? Então aí, o São Paulo conquistou o primeiro título mundial e passou a Libertadores e o Mundial passaram a ser, né, obsessões de todos os times. O São Paulo conseguiu repetir o feito no ano seguinte, ganhou a Libertadores da Universidade Católica, aí foi um pouco mais tranquilo, o primeiro jogo da Universidade Católica foi 5-1, foi uma goleada, mas tem que lembrar que quando o jogo estava 0-0, o jogo no Morumbi, o primeiro jogo foi no Morumbi e o segundo jogo foi lá, o primeiro jogo que foi no Morumbi, o Gilmar, ele recuou uma bola pro Zete, era aquele período que tinha acabado de mudar a regra, que o goleiro não podia pegar recuo de bola com a mão. Ele virou para recuar a bola pro Zete sem olhar, e ele tocou a bola e o Zete estava saindo para buscar a bola. E quando ele toca a bola, o Zete sai correndo atrás da bola, a bola em direção ao gol, o Morumbi inteiro emudeceu, todo mundo parou de respirar, e o Zete mergulha para dentro do gol, dá uma raquetada com a mão, que é ótimo isso, né? Ele deu uma raquetada com a mão e fez, pra mim, uma das maiores defesas que eu já vi um goleiro fazer, porque é aquela defesa que qualquer outro goleiro pararia e ficaria olhando com aquela cara de louco, assim, vendo a bola, né? O Gilmar toca no contrapé do Zete. O Zete está saindo
para buscar a bola e o Gilmar recua a bola para dentro do gol. E o Zete faz uma grande defesa. E nesse jogo que ele fez aquela sequência maravilhosa de 4 defesas, que o cara chuta, ele rebate a segunda, rebate a terceira, ele rebate a quarta, pega tudo e levou um gol de pênalti, mas o gol de pênalti, enfim, ele até rela na bola, mas ali era pedir demais. São Paulo perdeu o segundo jogo para a Universidade Católica por 2-0, mas tinha vencido o primeiro por 5-1, quer dizer, a Universidade precisaria fazer 4 gols ainda. E aí o São Paulo foi enfrentar o Milan naquele jogo absurdo 3-2, que o Miller fez aquele gol sem querer, né? Quer dizer, o Tony Cerezo mete a bola, o goleiro, ele vai dividir a bola com o goleiro, ele pula, a bola bate no calcanhar dele e entra, e ele nem percebeu o que aconteceu direito. Então, assim, para falar um pouquinho desses jogos, a gente escolheu alguns depoimentos aí do Fernando Casal de Rey, do José Eduardo Mesquita Pimenta, do Calef João Francisco, estou falando o nome de todo mundo, o nome completo, bacana, né? Do Ricardo Senna e do Cauê Lombardi, né? Que eles vão falar um pouquinho o que foi que representou, então confira aí. Ó, nós estamos completando, eu estou cego agora, 20 anos da conquista do bicampeonato, da Libertadores e do Mundial. O que foi mais difícil? Ganhar a primeira vez ou ganhar a segunda? Como é que foi manter? Porque assim, a gente viu que isso não é fácil. Tá aí o exemplo do Corinthians, que mesmo repetindo a gestão de São Paulo, não conseguiu. E o próprio São Paulo em 2005, mesmo tentando repetir, manter alguns jogadores, também não conseguiu. Bicampeonato não é uma coisa fácil. Como é que foi? Internacional também, graças a Deus, também não conseguiu. E o tri não foi possível, em 94. Por azar. Bom, mas não importa, mas não ganhamos. Então é difícil mesmo, em qualquer circunstância. Eu acho que não teve uma mais ou menos. Todas são muito difíceis. A primeira porque a gente, nem nós acreditávamos no que está acontecendo. Não é? Até para nós, né? Fazer experiência. Nós não estávamos, nem nós acreditávamos que tinha tanta capacidade de chegar. Foi mais surpreendente. A segunda a gente já tinha um pouco mais de experiência, já tinha vivido um pouco a situação. A Jovem Pan na televisão, eu lembro que passou o primeiro jogo, acho que foi São Paulo e Criciúma, foi isso que a gente perdeu. E aí eu falei pra ele, 3-0, falou, esse time não tem condição de ser campeão da Libertadores. E eu esperava desde o projeto Tóquio, eu falava, não é possível. O Tele não gostava da Libertadores. O Tele, inclusive, deu uma declaração antes do jogo. Eu estava lá no campo andando para ver lá. Porque naquela época os gramados eram muito ruins, né? A gente andava para ver Criciúma. Hoje ainda é? Mas são muito melhores que era. Eu estava andando no campo, de repente entra o Armando Marques, o Wildo Nejar. E dizia, presidente, estava tendo que falar, o que houve? Era calor, né? Eu também nem o regulamento nunca tinha lido. Falou, olha, estamos com um problema sério, São Paulo pode ser desclassificado da competição, então por quê? O Tele deu uma entrevista lá, metendo o pau na competição, na Sul-Americana, dizendo que a competição não é séria. Não era sério, por 2 motivos. Os campos eram horríveis e não tinha antidoping. Ele ficou batendo no antidoping. A competição que não tem antidoping não é séria. Ele falou isso numa entrevista. E aí pegou. Fazia sentido. Mas assim, em 2006, nós perdemos com o Once Caldas, nós levamos gol de um jogador que foi pego no antidoping, e o resultado é que São Paulo foi eliminado pelo jogador, o jogador foi punido e o time foi campeão mundial. Há uma coisa de injusto no futebol. Nesse jogo contra o Flamengo, nós estávamos disputando 2 competições. E o Tele resolveu poupar alguns titulares, porque ele não acreditava no campeonato, na competição, e ele achava que não devia botar o time à força máxima. Então andou fazendo um time meio misturado. E perdemos de 3-0. E na sequência perdemos de 4-0 do Palmeiras. Na sequência do Palmeiras. A coisa ficou ruim mesmo. Tanto que o Tele ficou até pensando e não conseguiu. Ele falou que conforme for, nós fomos para Bolívia na sequência jogar lá Coruro. E ele admitiu que se não fosse bem lá, que achava melhor que ele parasse, nós segurar. Ele não estava bem, Então a primeira foi bem mais difícil mesmo. Foi, o início dela foi dele. Aí foi para Oruro. E surpreendentemente a gente jogou muito lá e ganhamos de 3-0. Uma linha terminou, o jogo falou, essa história de altitude é brincadeira de vocês, né? Não sentiu nada, fez 3 gols. O Macedo caiu desmaiado. O Macedo ele tinha privilégio. Não dá para correr muito por causa da altitude. Mas vocês vão sentir. O Macedo deu um pique lá de 50 metros. Ele caiu duro. Oxigênio. E o pior que estava com oxigênio, eu tirei em cima dele. Seu burro, eu falei para você que não podia correr.
O cara quase morrendo. O pior que a segunda pergunta. A segunda pergunta de encerramento era qual a importância do Tele pro São Paulo. Como é que é? Aí é uma declaração de cada um. Eu acho que cada um tinha que falar um pouquinho. Deixa eu falar do Valdir de Moraes. Esse jogo foi engraçado. Ele foi aquecer o Zé e o Valdir também. Não, eu tô me sentindo muito bem. Deu aquelas bolas pesadas, tava jogando. Na terceira que ele jogou, a bola foi pra lá, ele foi pra trás e caiu desmaiado. É muito forte. Para alguns é muito, para outros não. É o biotipo de cada um. Mas o Cafu não era, né? Não, o Cafu é sobrenatural. Do saguão do hotel pro restaurante, você subiu uma escada. E eu me lembro que eu fiquei com falta de ar. Eu era moço na época. Mas era mais moço. Mas eu senti falta de ar. É o doping legalizado, né? Altitude é o doping legalizado. Não é fácil. A gente conseguiu ganhar e esse jogo animou. Outro particular que nós animou a gente. Por curiosidade, nós fomos para Oruro. Oruro não tinha voos regulares comerciais. Então nós tivemos que fretar um avião militar. Caramba! E na volta também. Era estratégico a gente chegar mais ou menos em cima da hora do jogo. O presidente do Bolívar era um camarada que ficou muito meu amigo, chamava-se Mário Mercado. E ele me chamou para me homenagear lá no clube deles. Então, aí fui para o escritório dele, que ele era um grande empresário, tinha sido ministro e prefeito lá de La Paz. E fui para o escritório dele, então eu estava conversando, então aí tinha um vidro grande, e estava um tempo feio, fechado. Ele virou-se para mim e disse: onde é que está o senhor? Onde é que o São Paulo está? Hospedado, tá? O São Paulo vai chegar, está chegando de Oruro, São José de Oruro. Ele olhou para mim e falou: não quero te assustar, viu? Mas com esse tempo aqui não desce. Foi, eu quase desmontei, né? Nós quase perdemos pro WO o jogo. Não, então... Eu estava no ônibus, porque eu passei. Aí eu fui pro estádio, o estádio cheio, tá, a imprensa me impressionando, cadê o São Paulo? Que nada do São Paulo chegar. Eu não tinha lido o regulamento. O que acontece, né? Eles adiam o início do jogo, ou desclassificam pro WO, eu não tinha a menor ideia. Foi horrível. Eu comecei a ficar nervoso. E o acesso ao estádio era muito ruim. Era uma avenida com trânsito enorme. E ficar tudo congestionado. E do aeroporto também que eles iam chegar, também era uma estrada estreita. É horrível. Sinuosa. Eu digo, isso não vai chegar. E eu saí Era fora o São Januário de... Era o São Januário. Eu saí fora do estádio e faltavam 10 minutos. O São Paulo chega com o ônibus, jogadores já trocados. Aproveitaram uma paralisação da estrada. Dentro do trocaram o uniforme, não fizeram aquecimento e fomos direto para o campo. Agora lá tem o problema da altitude, bola leve, né? O Ronaldão, com aquele tamanho dele, a bola quicava, batia, ele subia, passava por cima da cabeça. Na verdade, a gente 20 tomou minutos um de jogo, baile 1-0 e tomamos um baile. Eu digo, ixi, vai ser outro vexame, né? Bom, aí foi, o São Paulo conseguiu controlar, então, bem. 35, 38 minutos de segundo tempo, volta na intermediária. Quase no meio no círculo. Aí deu uma chumbada no cara, a bola é muito leve. O sujeito se jogou, mas em cima dele a bola foi, mas com muita velocidade, 1-1. Aí eu saí do estádio, disse: eu não aguento mais, né? Eu vou esperar o final do jogo. Saí e fiquei lá rezando lá fora. Então, 1-1, aí foi bem. Então, o que aconteceu, Bento, só lembrando um pouquinho, nós estávamos em Oruro. Nós saímos de Oruro, nós estávamos acho que em Santa Cruz, nós voltamos a Santa Cruz. De Santa Cruz tinha que ir para La Paz. E nós tínhamos um avião, lembra? Você alugou, nós alugamos um avião militar de 30 lugares, da Força Aérea Boliviana, era bem pequenininho. Ele decolou e encontrou uma tempestade gigantesca. E ele avisou: olha, eu vou ter que desviar. Vai demorar. Eu falei: bom, mas demorar é uma coisa, dá para chegar? Ele falou: vou fazer o possível. Era assim a conversa. Não, foi assim. Exatamente. Quase assim. chegaram de paraquedas. Não, e nós tremia tudo, o avião trepidava, foi uma loucura. Quem rezava mais lá dentro? Eu acho que o Zete era. O Zete? Mais apegado a Cristo. Mais apegado. Eu me lembro bem porque foi sabe aquele silêncio, né? O avião tremia e não sei se chega. Imagina a conversa lá em cima. Bom, aí quando chegou, já estava muito em cima. Aí fomos pro estádio. Nós pegamos um trânsito tremendo no ônibus. Não tinha mais jeito. Aí resolvemos: bom, gente, vamos tentar trocar dentro do ônibus, porque nós vamos ter que trocar. Então tá parado mesmo e tal. Aí descemos para pegar a roupa.
descemos do ônibus e tal, no que abriu o porta-mala, tiramos a roupa, o ônibus andou, nós ficamos com um saco lá que pesava 150 quilos no meio da avenida, e o ônibus foi embora, entendeu? E todo mundo correndo atrás do ônibus, pô, foi uma cena hilária, rapaz. Hilária hoje, né? hoje. Hilária hoje. Fico imaginando o raio, né? Aí conseguimos alcançar, porque o ônibus parava mais do que andava. Então isso foi o aquecimento. Aí, ó, aquecimento na Libertadores, você Você sabe vai como é pegar que 6 é. ou 7 jogadores para levar o saco, que era muito grande. Aí chegou, trocaram dentro do ônibus, entendeu? E do jeito que foi possível. Entrou no vestiário já de roupa, você lembra bem? lembro. Você estava lá. Foi direto pro campo. Não teve aquecimento. Não teve aquecimento. Então foi Opa. difícil, mas os jogadores vinham muito estressados da viagem. A viagem foi terrível, cena de terror. 1h30 atrasou o voo por causa disso. É muito tempo. Desviando de chuva. E relâmpago no céu. Com um aviãozinho feio. pequeno militar da Bolívia. Foi uma não? experiência complicada. Então, esse foi o nosso jogo. E tomamos um baile deles. Empatou porque... Mas também não foi por pouco, né? E empatou graças à reza do Zete. Então, pessoal, imaginem só, na primeira Libertadores, depois de ter perdido na estreia de 3-0 do Criciúma, quase perder um jogo por WO, né? Imaginem o desespero que ia ser, imaginem como que isso ia... porque assim, hoje, quando a gente fala de São Paulo, o torcedor que é mais novo já está acostumado com esse São Paulo agigantado por esses títulos internacionais. Mas até então, né, o título paulista, o título brasileiro, eles tinham um peso muito maior. Imagina perder um jogo daquele por WO. Então vocês veem como que era o São Paulo de antigamente, as dificuldades que tinham para conseguir essas conquistas. E outro jogador que vivenciou tudo isso e que viveu esse espírito de Libertadores e tal, tá? Vocês perceberam que eu troquei a camisa aqui, eu coloquei a camisa inclusive do Miller, né? Depois que eu... Tô fazendo sinal aqui para eu esticar a camisa para vocês verem, que foi o momento da comemoração do Miller no segundo jogo do Mundial. Mas quem vivenciou isso tudo, que estava lá na primeira Libertadores, foi o Pintado. Então vamos escutar o que o Pintado tem para falar desse jogo. Aquela nossa equipe do São Paulo com o Tele, de 92 principalmente, era uma equipe que queria vencer, queria ganhar. Não interessa que campeonato, não interessa que torneio, a gente queria vencer. Era uma equipe que brigava, treinava, descansava, em busca de ganhar, de vencer, de título. E felizmente a gente teve a oportunidade de disputar Libertadores, né? E aí a gente acabou saboreando algo muito especial. Libertadores era um prato saboroso para poucos no nosso país, e o São Paulo não podia ficar sem comer um prato desse. E aí quando vocês ganharam, no momento em que o Gamboa bateu aquele pênalti, o Zete foi buscar, que até plasticamente uma defesa bonita, e o Zete estava num momento difícil, até antes daquilo, né? O Alexandre estava numa ascensão, o Zete estava, né? E aí naquele jogo ele se consagrou. Vocês sabiam que vocês iam enfrentar o Barcelona, né, com o Cruyff falando, o São Paulo é time de correria. Isso ajudou no momento de jogar lá? Como é que foi? O Tele usou isso? Vou contar mais uma que você não sabe. O último pênalti, se o Zete não defende, era eu que ia bater. Como é que tava a sua cabeça? Eu ia fazer o gol, cara. Eu ia fazer o pênalti, a gente ia ser campeão da Libertadores. Aquele era um título que ninguém tirava da gente. Em momento nenhum passou na minha cabeça que a gente não iria conquistar aquela Libertadores. Esse era o pensamento do nosso grupo. Isso era o que o seu Tele passava pra gente todo dia antes das finais. Nós é que vamos vencer, nós é que vamos ganhar a Libertadores. Vão ser 2 jogos, mas somos nós é que vamos ganhar. Nós é que temos que ganhar. E esse time foi assim, foi com a cara pra dentro mesmo. Nós fomos em busca do título. E eu acho que a partir daí, a gente já havia enfrentado o Barcelona, Real Madrid na Espanha. A gente sabia que não era tudo aquilo. Não era tudo aquilo como eles plantavam, né? A propaganda deles era muito maior do que a bola. Mas realmente era um time respeitável, um time que a gente não chegou a temer, mas nós respeitamos muito o Barcelona. Quando o jogo começou, com 3 minutos, o Stoichkov acerta um gol. E o Cruyff tinha prometido golear. O torcedor são paulino se desesperou. O torcedor, porque não conhece a realidade. Como é que vocês absorveram isso? Porque, assim, um jogo que nunca tinha havido uma virada e, né, naquele modelo de nunca tinha tido uma virada. Foi um detalhe muito interessante, porque tudo que vem antes da partida, né, teve um peso no início, nos primeiros 15 minutos pra gente. Barcelona com um uniforme maravilhoso, um frio que estava fazendo em Tóquio naquele momento. A gente mais simplesinho, né, com um uniforme mais simples, que a gente não estava acostumado com o frio. O Barcelona fisicamente, né, mais forte do que o Raí, mais forte do que Cafu, do que o Miller. Eram atletas, né, mais completo. O europeu, né, fisicamente ele é maior. E tudo isso meio que
veio, né, fez parte desses primeiros minutos do jogo. Mas logo em seguida a gente viu que a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa amizade dentro de campo e o nosso futebol faria a diferença, né? Acho que depois do primeiro gol a gente realmente olhou um para o outro e falou, não, nós não viemos aqui para perder, não, a gente vai em busca do resultado. E o gol do Raí foi estranho, porque o Raí, não estranho, mas eu digo, o Raí se desvencilhou de todos para abraçar o Tele. Né? E foi uma das poucas vezes que a gente vê o Tele sorrindo. Né? O Tele sorri, que ele sorri com todo o rosto e tal. Como é que foi aquele momento que vocês viram aquilo? Todo mundo correu pra cima do Raí, o Raí queria apontar o Tele. Foi por causa de ter treinado muito aquela jogada? O que foi aquilo? Conta a lenda, né? Conta a lenda da final de 92 do Mundial. É que deram um remedinho pro seu Tele pra ele ficar tranquilo. Pior que essa história a gente tem mesmo. Eu ia perguntar pra saber. Então, conta a lenda, né? Isso são coisas que eu não vi, não posso falar, mas era uma partida muito especial pra nós. O Raí tinha feito gol de tudo quanto é jeito, né? 92, de cabeça, de bicicleta, de calcanhar, com a esquerda, com a direita. A gente sempre treinava aquela falta e nós não fizemos nenhum gol durante o ano, né? Com aquela jogada. E realmente naquele momento foi o momento que o gol do título, do primeiro título mundial, aquela jogada que a gente não tinha conseguido fazer durante o ano, foi o gol que deu o título pra gente. Bom, pessoal, aí vocês viram Pintado uma lição de vida, né? Quer dizer, um cara super dedicado, até hoje ele lembra do São Paulo com carinho, nós tivemos essa entrevista aí, aliás, vocês podem, que a gente vai colocar aí o link da entrevista inteira do Pintado, que foi gravada em 3 partes, mas, veja, a gente que vai conquistando essas coisas, tem muito o que protestar, muito o que brigar por essa diretoria para devolver o São Paulo aos eixos. São Paulo, nesses últimos tempos, tomou decisões estranhas à torcida. Então, quando você vê um São Paulino reclamando ou questionando, o questionamento vem em cima disso. O que a gente via no São Paulo de antigamente, o que a gente via no futebol de antigamente, eram pessoas comprometidas, pessoas que vestiam a camisa, pessoas apaixonadas. Coisa que a gente tem dificuldade de encontrar hoje. Tanto é que é muito mais fácil, muito mais difícil de você encontrar um ídolo. Né? Nós temos aí o Rogério Ceni que, para se tornar esse ídolo que é, ele está se dedicando ao clube há 22 anos, 23 anos, que é uma coisa... Nós temos o exemplo Marcos do Corinthians, que teve a mesma coisa, mas nós somos um país de poucos ídolos. E isso é reflexo dessa nova mentalidade de transformar o futebol em um negócio. Né? A gente tem que mudar essa mentalidade, a gente tem muito trabalho pela frente, a gente vai encerrando esse Fala Bandana aqui, que esse era só para celebrar esse grande momento, essas grandes conquistas. Na semana que vem a gente volta, agora eu não tenho certeza se a gente vai voltar, a gente vai ou volta na segunda ou volta na sexta, porque como está esse intervalo de jogos, a gente vai pontuando aí se tiver alguma coisa mais importante. No próximo sábado, São Paulo vai ter um amistoso contra o Flamengo e vai ter o jogo da Recopa contra o Corinthians, que a Conmebol acabou de liberar a torcida do Corinthians. Acabou não, né? Liberou ontem a torcida do Corinthians para comparecer nos jogos. Ou seja, o São Paulo é o único time do Brasil que não consegue efeito suspensivo em nada, né? Que maravilha, né? Pessoal, então, ó, só voltando aqui, Marcos do Corinthians, o pessoal da produção aqui brigou comigo, uma pinóia, tá? Marcos do Palmeiras, eu até tentei pensar no ídolo do Corinthians, não consegui achar nenhum. Então, Marcos do Palmeiras. Ah, aí, ó, Sócrates, um cara da... Então tem aí, ó, pra ídolos tem o Marcos do Palmeiras, o Sócrates do Corinthians, ó, foi um cara da produção aqui que torce pro Corinthians, que gritou, tá? E o Rogério Ceni no São Paulo, e no Santos tem Neymar, tem Robinho e tem Pelé. Tá? Maravilha. Agora sim, um abraço.